O canto que rompe as correntes. Era uma tarde em que o vento parecia carregar o peso das batalhas não ditas. Maria sentou-se à beira da janela, os dedos trêmulos folheando a Bíblia que herdara da avó. As páginas, amareladas pelo tempo, guardavam mais do que tinta guardavam promessas. Ela sabia que não era coincidência ter aberto justamente nos Salmos. Ali, entre lágrimas e suspiros, Davi e os outros salmistas haviam escrito com sangue e esperança as palavras que ela precisava ouvir naquele momento: libertação não é um pedido, é uma certeza. O primeiro salmo que saltou aos seus olhos foi o 18, onde Davi clama: Ele me livrou do meu poderoso inimigo. Maria sentiu o peito arder. Não eram espadas e exércitos que a oprimiam, mas medos que se aninhavam como sombras, medo de fracassar, de não ser suficiente, de carregar sozinha o fardo que nem mesmo conseguia nomear. Mas ali, entre os versos, ela leu que Deus treina as mãos para a guerra e fortalece os braços para dobrar o arco de bronze. Não era sobre lutar sozinha, mas sobre deixar que aquele que domina os ventos e as tempestades fosse seu estrategista. Ela passou para o Salmo 34, onde o convite era claro: prova e vê que o Senhor é bom. Quantas vezes havia provado do amargor da ansiedade, da dúvida que roía como traça? Mas o salmista não mentia: os que buscam ao Senhor de nada têm falta. Maria fechou os olhos e sussurrou as palavras como se fossem chaves girando em fechaduras enferrujadas. Cada sílaba era um golpe contra as grades invisíveis que a mantinham presa. O Salmo 91 veio como um abraço. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ela repetiu, sentindo o peso das asas divinas se estendendo sobre ela. Não era uma promessa de ausência de lutas, mas de proteção no meio delas. Como se Deus dissesse: as setas voarão, mas não te atingirão. O terror noturno virá, mas não te dominará. Maria respirou fundo. A liberdade, percebeu, não era a ausência de inimigos, mas a certeza de que eles não tinham a última palavra. Ela continuou, mergulhando no Salmo 121, onde a ajuda vinha dos montes do Senhor, que fez os céus e a terra. Quantas vezes havia olhado para as próprias forças e visto apenas poeira? Mas ali estava a verdade: ele não dorme, não cochila. É o guarda de Israel. Maria sorriu pela primeira vez naquele dia. Não era sobre ela vigiar a própria vida com olhos esgotados, mas sobre confiar em aquele que nunca pisca. Os salmos se encadeavam como uma sinfonia de libertação. O Salmo 23, com suas águas tranquilas e mesas preparadas diante dos inimigos. O Salmo 27, onde a luz de Deus dissipava os temores como o sol dissipa a névoa. O Salmo 32, que falava de perdão como um rio desatando nós, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada. Maria sentia as correntes se soltando, uma a uma. Não de uma vez, não com estrondo, mas como o gelo derretendo sob o calor da primavera. Chegou ao Salmo 146, onde o salmista celebrava: o Senhor solta os presos. O Senhor abre os olhos aos cegos. Ela entendeu, finalmente, que a prisão não era apenas física. Era o silêncio que engolia suas palavras, a culpa que amarrava seus passos, a desesperança que nublava seus sonhos. Mas ali, naquelas páginas sagradas, havia um Deus que levanta os abatidos e ama os justos. Quando fechou a Bíblia, o sol já se punha, tingindo o céu de duro e ouro. Maria não era a mesma. Não porque as batalhas tivessem desaparecido, mas porque agora sabia que cada salmo era uma espada forjada no fogo da oração. Não precisava gritar para ser ouvida, bastava sussurrar os versos que já haviam libertado reis, profetas e peregrinos antes dela. E assim, com os salmos como escudo e canção, ela se levantou. Não como quem escapa, mas como quem caminha em direção à luz, sabendo que as correntes já estavam quebradas, mesmo que ainda caíssem aos seus pés, pedaço por pedaço, a cada oração. A casa estava vazia quando Maria desceu as escadas, os degraus rangendo baixo como um suspiro contido. As paredes guardavam o eco das discussões que há semanas se arrastavam como sombras: o marido ausente, as contas sobre a mesa, o filho mais velho que partirá sem despedidas. Mas agora, entre os dedos, ela apertava não o peso das preocupações, mas o fio de uma promessa: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Na cozinha, a chaleira chiava sobre o fogo. Enquanto esperava a água ferver, passou os dedos pela borda gasto do livro aberto sobre a bancada. Salmo 34. Provei do Senhor e vi que é bom. As palavras eram doces como mel, mas não adocicavam a realidade, apenas a tornavam suportável.
Ela serviu o chá em uma caneca lascada, a mesma que o filho menor usava nas madrugadas de febre, e sentou-se à janela. Lá fora, o quintal era um mar de mato alto, onde as ervas daninhas cresciam desordenadas, como os pensamentos que ela tentará domar. Mas entre os galhos secos da roseira, um broto verde insistia em romper. Maria sorriu. Não era um milagre apenas a teimosia da vida, a mesma que agora latejava em seu próprio peito. Quando a noite caiu de vez, ela pegou a lanterna de querosene e saiu. Não havia destino, apenas o chamado quieto de andar. Os vizinhos já dormiam, só o cão do velho Seixas uivou ao vê-la passar, como se pressentisse que aquela não era uma caminhada comum. Maria seguiu pela estrada de terra, os pés descalços sentindo cada pedra, cada sulco como se a terra mesma lhe dissesse, aqui também a história, aqui também a luta. Chegou ao rio quando a lua já prateava as águas. Tirou os pés da poeira e os mergulhou na correnteza fria. O impacto a fez tremer, mas não recuou. Lembrou-se de Josué, das águas que se abriram não pela força, mas pela fé. Não era o Mar Vermelho, nem o Jordão apenas um córrego esquecido nos confins do sertão. Mas para ela, naquele momento, era suficiente. Aqui estou, sussurrou, mais para si mesma do que para o céu. Não houve voz em resposta, nem sinal visível. Apenas o vento mexendo nos juncos, o cheiro de terra molhada, e a certeza de que não estava sozinha. Ao voltar para casa, encontrou uma carta sob a porta. O selo era de uma cidade distante, o mesmo lugar para onde o filho mais velho fora. Maria não a abriu imediatamente. Segurou o envelope contra o peito, sentindo o papel fino como uma asa de pássaro. Sabia que ali poderia estar uma despedida ou um pedido de perdão, uma notícia boa ou um peso a mais. Mas pela primeira vez em meses, não teve medo. Acendeu a lamparina, sentou-se à mesa e, com mãos firmes, rasgou o envelope. As linhas eram trêmulas, a tinta borrada em alguns trechos, como se escritas às pressas ou entre lágrimas. Mãe, não aguento mais carregar sozinho. Preciso de você. Maria fechou os olhos. Não era um fim, nem um começo, era o meio, o lugar onde todas as histórias verdadeiras se desenrolam. Pegou a Bíblia, folheou até Salmo 121 e leu em voz alta, como se as palavras pudessem atravessar montanhas e chegar até ele. Levantarei os meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Depois, foi até o armário, tirou a mala de couro gasto e começou a arrumá-la. Não levou muita coisa, um vestido resistente, o rosário da avó, a Bíblia com as páginas marcadas pelos salmos que agora conhecia de cor. No fundo, colocou a carta do filho, como uma semente guardada para ser plantada na hora certa. Ao amanhecer, quando o primeiro ônibus passou pela estrada poeirenta, Maria estava lá, espera. Não como quem foge, mas como quem sabe que o caminho de volta começa com um único passo e que, às vezes, a luz que procuramos está justamente no lugar para onde nos mandam voltar. A estrada serpenteava entre morros secos, onde o vento carregava o cheiro de terra queimada e ervas silvestres. Maria apertou a mala entre os joelhos, observando pela janela os campos que se desdobravam como um tecido desgastado pelo tempo. Não havia pressa em seus gestos, nem mesmo quando o ônibus parou no pequeno terminal de uma cidade sem nome, onde as casas de adobe se aglomeravam como se buscassem sombra umas das outras. Ela desceu com a mesma calma com que subira, os pés firmes no chão rachado pelo sol. Sabia que dali até a fazenda onde o filho trabalhava eram ainda 3 horas de viagem em um caminhão que passava apenas às terças e sextas. Sentou-se à sombra de um almendro, tirando do bolso um pedaço de pão duro e um figo que trouxera de casa. Enquanto comia, um menino de olhos escuros e pés descalços aproximou-se, curioso. A senhora veio de longe? Perguntou, chupando uma laranja que já não tinha mais suco. Vim, respondeu Maria, oferecendo-lhe metade do pão. E você, moras aqui? O menino assentiu, enxugando a boca na manga da camisa rasgada. Meu pai diz que quem vem de fora ou traz sorte ou traz tempestade. Maria sorriu, guardando o resto do figo para mais tarde. Então vou tentar trazer um pouco de chuva. O menino riu, mostrando dentes pequenos e brancos, e correu para brincar com as outras crianças que jogavam bola com uma bexiga de boi. Maria ficou observando, até que o som de um motor rouco anunciou a chegada do caminhão. Era um veículo velho, com a carroceria coberta por uma lona esverdeada pelo sol, e o motorista, um homem de bigodes grisalhos, acenou para ela sem perguntar nada.
É para a fazenda Santa Clara? Perguntou, enquanto Maria subia na caçamba, entre sacos de milho e ferramentas enferrujadas. É. O caminho foi de silêncios e solavancos. A poeira entrava pelos buracos da lona, cobrindo tudo com uma camada fina e dourada. Maria fechou os olhos por um momento, deixando que o balanço do caminhão a embalasse, e quando os abriu novamente, viu ao longe as primeiras fileiras de café, alinhadas como soldados em formação. Mais adiante, as casas dos trabalhadores, baixas e de telhado de zinco, brilhavam sob o sol da tarde. O motorista parou perto de um galpão de madeira, onde alguns homens descarregavam sacas. Maria desceu, agradeceu com um aceno, e foi direto ao escritório, um cômodo apertado com um ventilador que girava sem força. Dentro, um homem de camisa xadrez e chapéu de palha levantou os olhos dos papéis. Posso ajudar? Vou procurar meu filho, disse Maria, sem rodeios. Ele se chama João. João da Silva. O homem coçou a barba por fazer, folheando um livro de registros. João. Ah, sim. Está no barracão 7. Mas hoje é dia de pagamento, ele deve estar na vila. Obrigada. Ela não esperou por mais explicações. Seguiu pelo caminho de terra batida, passando por mulheres que lavavam roupa em tanques de cimento e crianças que corriam atrás de galinhas. O cheiro de feijão cozido e fumaça de lenha misturava-se ao ar quente. Até que, perto de um campo de futebol improvisado, avistou um grupo de homens em torno de uma mesa de sinuca improvisada com caixotes. E lá, de costas para ela, estava João. Maria parou. Respirou fundo. Ele estava mais magro, os ombros mais largos, o cabelo curto demorando a crescer de novo. Ria de algo que um companheiro dizia, a camisa colada nas costas pelo suor. Por um instante, ela pensou em chamá-lo. Mas ficou quieta, observando, como se precisasse confirmar que aquele homem ainda era o menino que um dia partirá sem olhar para trás. Foi então que uma bola rolou até seus pés. Uma criança, de uns 5 anos, veio correndo atrás dela, parando bruscamente ao vê-la. Desculpe, vovó, disse, com a voz fina. Maria pegou a bola e a devolveu com um sorriso. Não tem problema, meu bem. João virou-se ao som da voz. Seus olhos encontraram os dela, e por um segundo, o mundo parou. O riso morreu em seus lábios. A poeira, o calor, o barulho dos outros homens, tudo se dissolveu naqueles poucos metros que os separavam. Mãe? Sua voz saiu rouca, como se a palavra tivesse ficado presa na garganta por muito tempo. Maria não disse nada. Apenas caminhou até ele, e quando estavam frente a frente, estendeu a mão e tocou seu rosto, como se quisesse se certificar de que não era um sonho. João fechou os olhos, e quando os abriu novamente, estavam úmidos. O que você faz aqui? Perguntou, baixinho. Vim buscar o que é meu, respondeu ela, simples. E então, como se o tempo todo não tivesse passado, ele a abraçou. Maria sentiu o cheiro de terra e suor do filho, o batimento acelerado de seu coração contra o seu. Não houve mais palavras. Não foram necessárias. Porque ali, naquele abraço apertado, sob o céu imenso da fazenda, eles já sabiam que a estrada de volta começara muito antes de Maria pegar o primeiro ônibus. Começara no dia em que ela decidirá não desistir. O vento soprava suave entre os eucaliptos, carregando o cheiro de terra molhada da chuva que caíra mais cedo. João não soltou Maria, como se temesse que, ao afrouxar os braços, ela se desmanchasse no ar, como fumaça. Ela, por sua vez, sentiu os dedos do filho se cravarem em suas costas, como se ele quisesse fundi-la à própria pele, para que nunca mais se separassem. Quando finalmente se afastaram, foi só o suficiente para que João pudesse olhar seu rosto de perto. Os anos tinham marcado Maria, linhas finas nos cantos dos olhos, fios brancos entre os cabelos presos em um coque desfeito, mas seus olhos eram os mesmos, verdes como capim novo, com aquele brilho que ele lembrava de quando era criança e ela o chamava para ver o pôr do sol no alto da colina. Você está diferente, murmurou ele, passando o polegar sobre a cicatriz quase imperceptível no queixo dela, marca de uma queda de cavalo há décadas. Você também, respondeu Maria, sorrindo. Mas ainda tem o mesmo jeito de franzir a testa quando está bravo. João riu, um som rouco, pouco usado. Era verdade. Ele ainda guardava aquele hábito, assim como guardava a raiva que por tanto tempo consumira.
Mas agora, com Maria ali, a raiva parecia uma coisa distante, como um fogo queimando no horizonte, sem força para alcançá-los. E o seu pai? Perguntou ela, depois de um silêncio. João olhou para o chão, chutando uma pedra solta. Morreu há 3 anos. Um derrame. Fez uma pausa. Ele nunca deixou de perguntar por você. Maria fechou os olhos por um instante. Não era surpresa, mas doía mesmo assim. Imaginou o velho Severino, teimoso e calado, sentando à mesa da cozinha sozinho, o prato de comida intocado à frente, esperando por algo que nunca voltaria. Ou talvez esperando sim, só que de um jeito que ela não soubera ver na época. Sinto muito, disse, por fim. João balançou a cabeça, como se quisesse afastar o peso daquilo. Ele deixou a fazenda para mim. E eu não sei o que fazer com ela. Não sei se quero ficar. Maria olhou ao redor, para as terras que se estendiam até onde a vista alcançava, os pastos mal cuidados, as cercas precisando de conserto. Era a mesma paisagem de sua juventude, mas agora carregava o cansaço de anos de negligência. Você não precisa decidir tudo hoje, disse ela, colocando a mão no ombro dele. Vamos lá dentro. Tenho uma mala cheia de coisas que você nem sabe que queria. E assim, lado a lado, eles subiram a ladeira até a casa velha, cujas paredes de adobe ainda guardavam o cheiro de café queimado e lenha queimando na lareira. A porta rangeu ao se abrir, como sempre fizera, e João sentiu um nó na garganta ao ver que Maria foi direto para o armário da cozinha, como se nunca tivesse saído. Ela abriu a torneira, encheu a chaleira e acendeu o fogão a lenha com uma habilidade que parecia não ter sido esquecida. Enquanto a água esquenta, tirou do bolso um embrulho amassado, um pacote de bolachas de polvilho, as mesmas que fazia quando ele era menino. Trouxe da cidade, disse, entregando-lhe uma. Não são caseiras, mas... João mordeu a bolacha e, por um segundo, foi como se o tempo tivesse dado um passo para trás. O gosto era quase o mesmo, só que mais doce, ou talvez fosse ele que estava diferente. Você vai ficar? Perguntou, sem olhá-la. Maria não respondeu de imediato. Colocou as mãos na borda da pia, observando o quintal através da janela suja. O galinheiro ainda estava lá, embora desabitado, e a mangueira que João usava para se refrescar nos dias quentes continuava enrolada no mesmo prego da parede. Acho que sim, disse, por fim. Pelo menos por um tempo. João expirou, longo e devagar, como se soltas um fardo que carregava há anos. Então amanhã a gente conserta a cerca do Pasto Norte, anunciou, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E você vai me ensinar a fazer essas bolachas direito. Maria riu, um som claro que encheu a cozinha vazia. Só se você prometer não queimar a casa. E assim, entre risos e silêncios, eles começaram a preencher os espaços que o tempo havia cavado. Não havia pressa. Não havia mais nada para provar. Apenas o som da chaleira pitando, o crepitar da lenha, e a certeza de que, dessa vez, ninguém iria embora. O sol da manhã seguinte nasceu pálido, como se hesitasse em iluminar demais aquelas horas ainda frágeis. João acordou antes do galo, como sempre, mas dessa vez não se apressou em sair. Ficou deitado, ouvindo o rangido das tábuas no corredor, o som dos passos de Maria indo até a cozinha. O cheiro de café recém-cozido se misturou ao ar frio que entrava pela fresta da janela, e ele fechou os olhos por um instante, como se quisesse guardar aquele momento dentro de si. Quando finalmente se levantou, encontrou-a sentada à mesa, com uma xícara fumegante entre as mãos e um prato de bolachas ainda mornas. Não eram perfeitas, algumas estavam mais escuras nas bordas, outras um pouco quebradiças, mas João pegou uma sem dizer nada e mordeu. O sabor era de canela, manteiga e algo mais, algo que ele não conseguia nomear, mas que lhe apertou a garganta. Tá bom, murmurou, e ela sorriu sem olhar para ele, como se já soubesse. O Pasto Norte ficava no fim da propriedade, onde a terra se tornava mais áspera e o vento soprava sem piedade. A cerca estava caída em 2 trechos, os mourões apodrecidos pelo tempo e pela umidade. João trouxe as ferramentas na carroça, e Maria veio a pé, carregando um cesto com água e sanduíches embrulhados em pano. Não falavam muito. Às vezes, um apontava algo para o outro, um prego torto, um nó na madeira, e o outro respondia com um gesto ou um grunhido de concordância. O trabalho era lento, metódico, como se estivessem costurando não só a cerca, mas também os anos que os separaram.
Ao meio-dia, sentaram-se à sombra de um jequitibá, encostados no tronco áspero. Maria tirou os sanduíches do cesto e passou um para João, que limpou as mãos sujas de terra na calça antes de aceitar. O pão estava fresco, o queijo derretendo levemente sob o sol. Comeram em silêncio, ouvindo o zumbido das abelhas e o distante balido das ovelhas. Você lembra quando a gente roubava goiabas do pomar do seu Lima? Perguntou Maria de repente, como se a memória tivesse vindo sozinha, sem aviso. João engoliu em seco. Lembrava. Lembrava do suor escorrendo pelas costas enquanto eles corriam, das risadas abafadas, do modo como ela segurou sua mão quando quase tropeçou. Lembrava também do dia em que pararam de fazer aquilo, quando as coisas entre eles ficaram sérias demais para brincadeiras de criança. Lembro, respondeu, e não disse mais nada. Ela não insistiu. Sabia que algumas coisas não precisavam de palavras para serem entendidas. À tarde, enquanto João martelava o último mourão, Maria encontrou um ninho de João de barro debaixo de um galho baixo. Os passarinhos, assustados, voaram em círculos antes de pousarem novamente, observando-os com desconfiança. Ela ficou parada, imóvel, até que um deles, mais corajoso, voltasse a bicar os gravetos do ninho. Acho que a gente também é assim, disse, tão baixo que João quase não ouviu. Precisa de um tempo para confiar de novo. Ele parou o martelo no ar, olhando para ela. O sol batia em seu rosto, marcando rugas que não estavam lá antes. Então assentiu, devagar, e voltou ao trabalho. Quando anoiteceu, a cerca estava pronta. Não era perfeita, alguns arames ficaram um pouco frouxos, um mourão inclinou-se levemente, mas aguentaria as tempestades. E se não aguentasse, eles consertariam de novo. Naquela noite, enquanto lavavam a louça lado a lado, João deixou a torneira correr um pouco mais do que o necessário, só para ouvir o som da água caindo no balde. Maria não reclamou. Sabia que ele estava pensando em como aquilo, a rotina, o silêncio, a presença um do outro, era quase um milagre. E quando se deitaram, cada um em seu quarto, com as portas abertas para deixar passar a brisa, souberam que o amanhã não traria respostas mágicas. Não haveria discursos nem juramentos. Apenas mais um dia para acordar, tomar café, consertar o que estivesse quebrado. E, talvez, com o tempo, aprender a chamar aquilo de lar.